Jesus não é um arquétipo. Olá, pessoal, eu vou continuar falando sobre isso para expressar o fato real que as pessoas têm que entender como sendo verdade absoluta. Porque, na verdade, é sim. O Senhor Jesus existiu mesmo, sem dúvida alguma. E as provas disso são incontestáveis. Não acredite em alguém que venha falando essa besteira de que o Senhor Jesus é um arquétipo. Ele não sabe o que está falando. Ele está falando coisas que não podem ser comprovadas em tempo algum. O que pode ser comprovado é o fato do Senhor Jesus ter existido mesmo. E isso é o que deve nos fazer acreditar nele. Porque as provas são muito simples e claras. Com o objetivo claro de que cada pessoa hoje acredite em Cristo Jesus como sendo aquele que Deus enviou para salvar os pecadores. Então, isso aconteceu mesmo. Sem dúvida alguma. E, por causa disso, eu estou aqui falando claramente sobre isso. E eu vou ler aqui mais alguns textos para provar isso mais uma vez. Porque é evidente que o Senhor Jesus existiu mesmo. Então, quem tem essa certeza, essa convicção, vive pela fé no Filho de Deus. Porque para todo aquele que está em Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só tem essa fé quem crer mesmo. Agora, para aqueles que têm um entendimento cegado, para aqueles que não lhes resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, existem muitas pessoas que estão nessa condição que inventam esse papo de que Jesus é um arquétipo, para fazerem muitas pessoas acreditarem nessa mentira e, acreditando nessa mentira, não conseguem crer em Cristo Jesus. E assim, a humanidade caminha dessa forma. Mas hoje, ainda bem que temos a verdade a nosso favor, para podermos expressá-la como ela é. Para que as pessoas ouçam e vejam claramente isso. Percebam, tenham discernimento, tenham entendimento para compreender isso. De uma forma que nela mesma, ou seja, na pessoa em si, ela possa, sem dúvida alguma, ser esclarecida sobre essa questão. Para que assim ela possa afirmar com verdade, para que ela possa afirmar, baseado na verdade, que o Senhor Jesus existiu mesmo. Porque de fato ele existiu. As provas históricas não confundem ninguém, pelo contrário, só esclarece. Só traz a verdade para essa pessoa. Então, isso é bom demais, nós devemos entender isso hoje. Porque existem muitas pessoas aí pelo mundo mal intencionadas e querem levar a humanidade a acreditar que o Senhor Jesus é um arquétipo, se baseando em coisas que não são certas, são erradas. Mas eu não posso me basear em coisas erradas para afirmar que o Senhor Jesus é um arquétipo. Eu seria um tolo irracional se eu fizesse tal coisa. Então, não quero ser conhecido como alguém que acredita que o Senhor Jesus é um arquétipo. Não. Essa fantasia ilusória não vai passar pela minha mente. Nem em meu corpo, alma ou espírito. Porque se eu estou aqui, com meu corpo, alma e espírito, eu afirmo: o Senhor Jesus existiu mesmo, Ele é real, Ele é vivo, Ele está em minha vida, falando comigo, se manifestando em minha vida, e
cada vez mais é nele que está a minha esperança. Com certeza. Então, vou ler aqui alguns textos que vão, mais uma vez, provar que o Senhor Jesus existiu mesmo. E o primeiro texto que eu vou ler está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos ver aqui, ó. Por quê? Durante muito tempo, o Senhor Jesus era um mistério. Ninguém o conhecia. Nem mesmo os anjos o conheciam. Ele era um mistério oculto. Deus fez com que isso acontecesse. Ele manteve o seu filho em oculto. Não era conhecido. Então, esse texto que vai falar a respeito disso, ó. Está escrito assim, ó. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Então, o Senhor Jesus era o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações anteriores ao dia em que isso aqui foi escrito. Ele era um mistério. Não era conhecido. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, esse mistério foi revelado. Quando foi manifestado aos santos. Os santos conheceram o mistério, conheceram Cristo revelado. Aquele que veio e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Foi esse Jesus que os santos conheceram, porque eles foi revelado assim. Então, em cada um dos santos tinha essa certeza e convicção da realidade de Jesus, da existência de Jesus. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Vou ler aqui agora o versículo 26 e 27, ó. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se tornou manifesto. Eu li aqui a palavra. Peraí. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Então, o próprio Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Ele quis dar a conhecer. Ele permitiu isso. Para que os homens comuns e normais como eu e você pudéssemos conhecer a riqueza da glória deste mistério. Quem é a riqueza da glória deste mistério? Ele vai dizer aqui. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo em cada um daqueles gentios que creram era a esperança da glória. Era o Cristo vivo. Era o Verbo que se fez carne. Estava em cada um deles, presente, atuante. Falava com eles, se revelou a eles, se manifestou a eles. Deus fez isso acontecer. É verdade, está escrito. Então, para todas essas pessoas às quais Deus quis dar a conhecer a riqueza e a glória deste mistério, nenhuma dessas pessoas iriam concordar que o Senhor Jesus era um arquétipo. Não. Eles estavam convictos pela fé de que o Senhor Jesus existiu mesmo e que em cada um deles o Senhor Jesus era a esperança da glória. Esse é o fato verdadeiro que revela mesmo
a existência de Jesus, sem dúvida alguma, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse versículo revela claramente isso. Não há mais dúvidas. Mas se alguém ainda não acredita nisso, vou ler mais um texto aqui para provar que o Senhor Jesus não é um arquétipo. Então eu vou ler esse texto aqui agora, que está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Um arquétipo não é algo físico. Não é algo que você possa apalpar com suas mãos. Não é algo que você possa ver com seus próprios olhos. Não. Então, essa palavra arquétipo como é que eu posso dizer? Ela não serve para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi visto por muitas pessoas. Então esse texto aqui vai falar a respeito disso. Está escrito assim, ó. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, essas pessoas, elas ouviram, elas viram com seus próprios olhos, com as mãos delas eles apalparam com respeito ao verbo da vida, que é o Senhor Jesus, o verbo que se fez carne. E a vida se manifestou e nós a temos visto. Então, eles têm visto algo palpável, algo que eles podem algo que eles podem contemplar, porque era algo físico mesmo. O Senhor Jesus era um homem de carne e osso. Teve um corpo físico humano. Ele dormia, sentia sede, se cansava, enfim, fazia as coisas típicas que o ser humano faz, porque tinha um corpo físico. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. É claro que aquelas pessoas que viram com seus próprios olhos, contemplaram, e as mãos deles apalparam com respeito ao verbo da vida, eles dão testemunho disso. E o testemunho deles é verdadeiro. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, a alegria desses homens era completa pelo fato deles crerem em Cristo Jesus, deles terem visto o Senhor Jesus mesmo em figura humana, como ser humano. Então, isso prova claramente que o Senhor Jesus não é um arquétipo, não é uma fantasia, não é um mito. Não, pelo contrário, ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, a alegria de alguém é completa quando a pessoa crê nisso pela fé e tem essa convicção. Aí sim a alegria da pessoa é completa. Agora, aqueles que existem por aí, que dizem que o Senhor Jesus é um arquétipo, essas pessoas não têm alegria em suas vidas em tempo algum.
Porque na vida de um ser humano, a alegria só é completa quando ele crê absolutamente na existência do Senhor Jesus, como o mistério que estava oculto, como aquele que é a esperança da glória, Cristo Jesus. Então, essa é a verdade, pessoal. Esse texto esclarece muito a respeito disso. E isso é prova evidente, sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está ainda aqui na primeira epístola de João, agora capítulo 4, versículo 1 ao 3. Por que eu estou falando sobre essa questão de que muitos dizem que o Senhor Jesus é um arquétipo? Porque as pessoas que dizem isso, elas têm o espírito do anticristo falando por elas a respeito disso, falando essa besteira, essa mentira que já está caindo por terra agora, já está sendo destruída, já está sendo desmistificada, para que a opinião pública, de modo geral, possa agora entender a verdade sobre essa questão, de que o Senhor Jesus existiu mesmo. Então eu vou ler esse texto aqui agora, porque aqueles que falam que o Senhor Jesus é um arquétipo, essas pessoas estão seguindo o espírito do anticristo. Vamos ler aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Está escrito assim, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, pessoal, essas pessoas que dizem que o Senhor Jesus é um arquétipo, eles não confessam que o Senhor Jesus veio em carne. Eles não acreditam na existência dele. E dizem até que não existem provas concretas, reais, que isso aconteceu. Eles chegam a dizer esse absurdo. Então, essas pessoas, elas estão falando pelo espírito do anticristo, sem dúvida alguma. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, quando alguém não confessa a Jesus, quando alguém diz que o Senhor Jesus é um arquétipo, é uma fantasia, é um mito, ou sei lá o quê, essa pessoa, ela não procede de Deus, em tempo algum. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, essas pessoas falam pelo espírito do anticristo. Infelizmente, eles estão sendo escravos, estão sendo usados pelo espírito do anticristo para dizer essa mentira de que o Senhor Jesus é um arquétipo. Então, eles acreditam nisso, porque falam pelo espírito do anticristo, que presentemente já está no mundo, atuando na vida dessas pessoas há muito tempo. Então, pessoal, essa é a verdade. E nós devemos entender isso. Nós devemos entender que o Senhor Jesus existiu mesmo, sem dúvida alguma. As provas são concretas e reais. E até por causa disso, é que cada pessoa hoje deve crer em Cristo Jesus. Para que assim, Cristo, naquele que crê, seja a esperança da glória. Isso é bom demais. Então,
Eu vou continuar falando isso em outro vídeo, porque tem ainda mais texto ainda para falar. Eu vou fazer só mais um para encerrar essa questão. Então eu espero que esse vídeo possa ser útil para alguém. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.